Olá, gente! O nosso grupo falará sobre o tema equipamentos de proteção individual no esporte. Bom, sabemos que as lesões são contratempos adversos que não podem ser evitados completamente, pois a própria atividade esportiva em si acarreta esse risco. Porém, é possível conseguir que esse risco diminua ou que a evolução dessa lesão seja mais favorável e a reincorporação do atleta seja realizada em menor tempo possível. O papel do fisioterapeuta esportivo é buscar minimizar a probabilidade de incidência ou reincidência dessas lesões. Claro que uma série de fatores isolados ou em conjunto podem contribuir para a incidência dessas lesões. E a escolha, assim como a manutenção e o ajuste dos equipamentos esportivos, são fundamentais para essa prevenção. E também quando pensamos na reabilitação pós-lesão. Independente do tipo de esporte, se é um esporte de colisão direta, tipo futebol americano, hóquei, ou de contato direto, como é o caso do futebol, basquete, o uso dos equipamentos de proteção são muito importantes. E escolher e adquirir o equipamento esportivo de proteção significa ter compromisso com a saúde e o bem-estar do atleta. Independente de onde o físio trabalhe, se é uma clínica, se é um clube, se é uma universidade, é importante que ele saiba os tipos de equipamentos utilizados para determinada atividade esportiva, assim como ele pode ser ajustado e conservado para evitar as lesões. Se tratando da reabilitação do atleta, o fisioterapeuta esportivo tem que se informar sobre os tipos de equipamento de reabilitação para proteção disponíveis e como utilizá-los para facilitar esse processo de reabilitação. Há muita preocupação com os equipamentos esportivos de prevenção no que condiz com a durabilidade do material. Essas questões incluem padrões de fabricações de equipamentos em grande escala, quantidades e métodos utilizados para testar equipamentos e as condições de seus usos. Também são avaliadas questões como manutenções, consertos desses equipamentos. Com extrema frequência, o equipamento velho, gasto ou desajustado, ele é repassado para os atletas mais novos ou menos experientes, o que aumenta o risco de lesões e o que não é aconselhável. Nos Estados Unidos, um país de primeiro mundo, por exemplo, muitas organizações têm tratado essas questões como engenharia, química, física e outras matérias aplicadas para a solução de problemas relacionados à padronização desses equipamentos. Questões jurídicas de equipamentos de proteção. Essa lei se tornou obrigatória com a Lei 6.544/77. A lei também traz a importância da fabricação e comercialização desses equipamentos. Ela indica que é obrigatório que todo EPI tem que ser aprovado pelo Ministério do Esporte. Caso ocorra alguma lesão com o atleta por utilizar equipamentos considerados defeituosos, esse fabricante será penalizado perante a justiça. Se um fisioterapeuta esportista modificar esse equipamento e uma vez que esse atleta ocorra uma lesão por essa modificação, o fisioterapeuta será judicialmente penalizado. A instituição também será penalizada. Irei falar sobre equipamentos essenciais de proteção para a cabeça, orelha e olhos. Esporte de colisão direta como o futebol americano, o hóquei, beisebol e ciclismo exigem equipamentos de proteção especial, em particular para a cabeça, por possuírem muito contato corporal, impacto, além do contato direto com a cabeça em alta velocidade, que podem produzir graves lesões. Esses tipos de capacetes têm que suportar golpes repetidos, de grande magnitude e velocidade baixa. Eles protegem contra força de concussão, que podem lesionar o cérebro.
Existem também os protetores bucal, que protegem os atletas de traumas dentários. Além de absorver o choque dos golpes no queixo, ele ajuda a prevenir uma possível concussão cerebral. Minimizam lacerações nos lábios, bochechas e mandíbulas. Para a proteção ocular, é usado os óculos em alguns esportes, como no handebol e no raquetebol, que são esportes que utilizam projéteis em alta velocidade, evitando diversas lesões nos olhos. Os membros superiores também precisam de proteção contra lesões e para prevenções de lesões subsequentes após um trauma. Embora a articulação do cotovelo sofra geralmente lesões do que o ombro, já lesões no punho, na mão e nos dedos costumam ser tratadas de modo trivial e considerados insignificantes. Mas lesões no aspecto distal de um ombro superior pode causar inabilidade funcional, especialmente nos esportes que envolvem arremesso e recepção. Nas atividades de esportes, tanto de contato quanto sem contato, o punho, a mão em particular, os dedos, estão sujeitos a fratura, luxações, entorses nos ligamentos e estiramentos musculares. Por exemplo, as luvas de proteção são essenciais para prevenir lesões em esporte. Também é comum o uso de talas fabricadas em larga escala e sob medida, tanto para suporte quanto para imobilização após uma lesão. Olá, pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre a proteção do tronco e do tórax, que é essencial em muitos esportes de colisão, como o futebol americano e o hóquei. As áreas mais expostas à força de impacto devem ser adequadamente cobertas com algum tipo de material que forneça proteção contra a compressão do tecido mole, principalmente a genitália externa e as protuberâncias ósseas expostas que não possuem tecido mole suficiente para proteção, como ombros, costelas e coluna. Dentre os equipamentos de proteção para o tronco e tórax temos as ombreiras, que são almofadas de ombro. Elas consistem em uma concha de plástico resistente com espuma por baixo. As ombreiras absorvem parte do choque do impacto através da deformação, distribuindo o choque por uma área maior, para que haja menos pressão no ponto de impacto. Elas são confeccionadas em estilos diferentes e geralmente são escolhidas de acordo com a posição do jogador. No futebol americano, o jogador que usa muito os ombros para a tática de bloqueio e de derruba dos adversários precisa utilizar um tipo mais volumoso, enquanto o quarterback ou receptor podem preferir as almofadas com menor volume, que não restringem o movimento dos ombros. Já para as mulheres, existe o sutiã esportivo de suporte, que no passado a principal preocupação era a proteção dos seios contra forças externas que pudessem causar hematomas. Atualmente, a maioria dos sutiãs esportivos tem o objetivo de minimizar os movimentos verticais e horizontais dos seios, que ocorrem durante corridas ou saltos. Para ser efetivo, o sutiã deve sustentar os seios junto ao peito e prevenir o estiramento dos ligamentos de Cooper, que faz com que os seios caiam prematuramente. As partes de metal devem ser evitadas e as alças devem ter pelo menos 2,5 cm de largura para propiciar um maior conforto. Em esportes de contato, caso haja necessidade, podem ser colocado um acolchoado adicional no bojo. As mulheres que competem no hóquei sobre o gelo podem usar acessórios de plástico para proteger o peito. Eles são fixados às ombreiras para proteger o tecido dos seios de contusões. Proteção do tórax e da costela. Muitos dos protetores de tórax e dos cintos para as costelas podem ser modificados, substituindo-se as almofadas por acessórios protetores de plástico termomoldável, feitos sob medida. Um colete para proteger de lesões as costelas incorpora uma almofada composta de cilindros de ar inflado e interconectados, que protegem contra forças externas violentas. No futebol americano, por exemplo, os quarterbacks, que são jogadores que atuam na linha ofensiva, utilizam esse colete como a extensão das ombreiras para proteger a região das costelas. Proteção para os glúteos e os quadris.
Almofadas de proteção para a região dos quadris e dos glúteos com frequência são necessárias em esportes de colisão e cilindros de ar inflado e interconectados, que protegem contra forças externas violentas. No futebol americano, por exemplo, os quarterbacks, que são jogadores que atuam na linha ofensiva, utilizam esse colete como a extensão das ombreiras para proteger a região das costelas. Proteção para os glúteos e os quadris. Almofadas de proteção para a região dos quadris e dos glúteos com frequência são necessárias em esportes de colisão e de alta velocidade, como o hóquei e o futebol americano. Outros atletas que precisam de proteção nessa região são os atletas do boxe amador, esqui sobre a neve, equitação e esqui sobre a água. As almofadas de proteção comerciais mais populares são as do tipo cinta, em que acolchoados leves para o quadril e para o cóccix são inseridos em bolsos na cinta. Proteção para a virilha e para a genitália. Esportes que envolvem projéteis de alta velocidade, como o hóquei ou beisebol, exigem proteção do bojo para os participantes masculinos. O bojo é colocado no suporte esportivo para proteger a região da genitália. Equipamentos de proteção individual dos membros inferiores. É essencial que o fisioterapeuta esportivo e o responsável pelos equipamentos façam um esforço de fornecer aos atletas calçados e meias adequados. Quando o tamanho das meias não é apropriado, pode haver estresse anormal nos pés. Meias pequenas demais podem apertar os dedos. No entanto, meias muito grandes podem ficar dobradas, causando irritação na pele. A composição do material também deve ser analisada. Há calçados específicos para cada tipo de esporte. Quando o indivíduo pratica mais de um esporte, é altamente recomendável que ele adquira calçados específicos, que devem ser usados em cada atividade. É preciso ressaltar também que os calçados ao longo do tempo rasgam, degradam e perdem a capacidade de absorver choques. Espera-se que um calçado de corrida, por exemplo, dure por 560 a 885 km. Sobre os imobilizadores de tornozelo, a maioria dos estudos indica que é efetivo na redução de lesões no calcanhar, mas outros não mostram efeito algum ou até apresentam efeitos negativos. Estudos recentes têm focado nos efeitos proprioceptivos e o modo como os imobilizadores de tornozelo afetam o equilíbrio, a oscilação da postura e a sensação da posição articular. A canela e a parte inferior da perna são particularmente vulneráveis a chutes, em especial no futebol. Contusões na superfície anterior da tíbia podem resultar em edema e dor significativa. Para máxima proteção, as caneleiras devem se estender desde a região abaixo da tuberosidade da tíbia, na região proximal, até acima dos maléolos, na posição distal. Protetores para o joelho são extremamente valiosos nos esportes, em que o atleta costuma cair ou receber golpes diretos no aspecto anterior do joelho. Quanto aos imobilizadores de joelho, podemos citar 3 exemplos. Os imobilizadores de proteção, que são usados para prevenir lesões no ligamento colateral medial em esportes de contato. Os imobilizadores para reabilitação são amplamente usados após reparos cirúrgicos ou reconstruções da articulação do joelho, e os imobilizadores funcionais, que podem ser usados tanto durante quanto após o período de reabilitação. Por fim, os protetores para a coxa são amplamente usados em esportes de colisão. Meias de neoprene podem ser usadas para sustentar a região dos músculos isquiotibiais, virilha ou quadríceps após um estiramento. Bom, abordamos nesse trabalho a importância dos equipamentos de proteção no esporte. Verificamos que a escolha e o ajuste dos equipamentos de proteção são essenciais para a prevenção e reabilitação de lesões esportivas. Vimos a preocupação dos fisioterapeutas quanto à proteção de cada uma das partes do corpo do atleta, segundo o esporte praticado. Os equipamentos feitos sob medida são mais caros do que os comprados em loja, né? Justificado pelo tempo utilizado pelo fisioterapeuta esportivo ou pelo ortesista ou ortotécnico para avaliar, fabricar e adequar, ajustar o equipamento utilizado. Para ser benéfico para os atletas, o equipamento deve proporcionar a proteção pretendida, adaptar-se bem, ser confortável e não interferir com a atividade no esporte específico. O equipamento de proteção individual também deve ser usado de forma consciente para obter o máximo
de benefício. Os fabricantes devem prever todos os possíveis bons e maus usos dos equipamentos e alertar o usuário a respeito dos riscos.